Fala, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, sexto episódio respondendo as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Eu trago a resposta aqui detalhada e explicada sobre o meu ponto de vista. Cara, sexto episódio, gratidão a todo mundo que interage, que manda as perguntas. No último vídeo foi muito massa, muita gente comentou, curti muito. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, se gostarem do vídeo, se não gostarem, deixe os comentários aqui. Me ajuda muito a entender o que é que vocês precisam mais. Eu trazer aqui próximos vídeos para estar sempre melhorando. E claro, para ajudar a tornar o meu canal menos irrelevante, lembrem de ativar o sininho, se inscrever. E se curtir esse vídeo, deixa o like, tá? Me ajuda demais. Antes de começar, aquele velho ritual de sempre. Cafezinho para acordar. E o dia hoje em Recife tá meio chuvoso, tá meio friozinho, gostoso. E vamos embora. Vamos lá, primeira pergunta. AT Pessoa. Quais as vantagens e desvantagens do split jerk e do squat jerk? Pergunta bem legal. A gente está falando de dois movimentos de segundo tempo de arremesso. O split jerk é usado por 99,9% dos indivíduos do LPO, o squat jerk por 0,1%. Então é a galera muito restrita que faz o squat jerk e que faz muito bem também, tá? Isso já mostra um pouquinho de qual dos dois movimentos é mais vantajoso. Isso passa muito pelo fato de o squat jerk você precisa ter muita mobilidade, porque você vai fazer um movimento de overhead squat, basicamente, só que com a pegada mais fechada. Se fazer esse movimento com a pegada mais aberta, que seria o overhead squat normal, ou o snatch já é desafiador, com a pegada mais fechada é muito mais ainda, tá? Então, nem todo mundo consegue fazer. Segundo ponto, você precisa de muita força para fazer um squat jerk bom, tá? E bom que eu falo é também competitivo, ou seja, que você consiga usar ele como principal movimento. Pode às vezes fazer por questão de coordenação, de mobilidade, com a carga mais leve, mas para alguém utilizar como um movimento principal de jerk, você precisa fazer muita força, precisa ter muita força não só de membro inferior, mas também de membro superior, cintura escapular, estabilização, porque você vai fazer basicamente um segundo agachamento depois de fazer o clean, com a carga do teu clean, que é muito mais pesada. Fazer com a carga do snatch é uma coisa, ela é mais leve e já é desafiadora. Agora imagina com pegada mais fechada e com mais carga. Então, o squat jerk ele desafia muito por aí. Em relação a aprender a fazer um squat jerk, se você tem uma boa mobilidade, você já consegue fazer um movimento. Você só vai ter que aprender a questão da coordenação e timing de movimento, né, de estender e entrar na hora certa. Mas para realmente fazer ele como o seu movimento principal, requer muita força também, muita estabilização e muita mobilidade. Além do mais, é um movimento muito perigoso no sentido de, se você erra a execução, já era, você perde a barra. Não tem como salvar, é muito difícil, muito difícil. Já o split jerk é um movimento que, para mim, é mais difícil de aprender. E o espaçamento anterior-posterior do movimento vai contra tudo do LPO. Tudo no LPO é para cima, extensão e espaçamento lateral. O split jerk é para frente e para trás. Para você fazer essa coordenação de acertar a base correta, é bem desafiador, mas dá para aprender, tá bom? Você não precisa de muita mobilidade para fazer o split jerk, tá? Você também não precisa de muita força de membro inferior, no sentido de que você não vai fazer um agachamento de novo com aquela carga. Tá? Você vai jogar ele e você vai receber mais alto. Então, o esforço na recuperação ele acaba sendo menor para a questão de força do membro inferior e também estabilização da cintura escapular. Vai precisar? Vai. Só que no squat jerk é muito maior. Então, eu considero muito o split jerk o movimento mais difícil até que o snatch. Eu sofri mais para fazer o split jerk do que para fazer o snatch, justamente por essa questão da coordenação para executar esse movimento com essa base anterior-posterior e acertar uma base correta. Em relação a salvar a barra se você erra um split, é muito mais fácil. Se você joga para cima, o braço travou, você errou a base de recepção, mas mantém um braço travado, você consegue dar passinhos ali para salvar. O que no squat jerk que eu falei é muito mais perigoso, tá? É basicamente você perder o movimento. Então as vantagens e desvantagens vão muito por aí. Só faça, você pode fazer squat jerk para praticar, para melhorar sua mobilidade, trabalhar a coordenação, não tem problema, mas para usar como movimento principal é mais desafiador. Por isso que a gente usa mais o Power Jerk. Para mim, de todos os jerks, ele é o mais fácil de ensinar e o mais fácil de fazer num primeiro momento, quando o aluno vai ter o primeiro contato com a modalidade. Érica Cristina Underline Coach. Qual o fator principal para usar a saída em blocos? São alguns fatores. Primeiro, menos tensão muscular, porque
No movimento normal, se for fazer em suspensão, em hang, você tem que tirar a barra do chão, você fica em pé, então você já tensionou a musculatura, já meio que fadigou a musculatura, podemos dizer assim, e depois você vai descer para a posição de suspensão e fazer o movimento. Então a musculatura ficou muito tempo ali em isometria, já foi muito tempo ativada, e o corpo sente, já é um gasto de energia. Saindo do bloco não, a carga está apoiada, você só vai se posicionar, você não vai fazer nenhum esforço prévio, então você já economiza energia. Você consegue trabalhar com cargas mais altas, com mais repetições, porque você não tem esse esforço prévio de isometria, de tensão muscular, que vai drenando a tua energia. Tenta fazer, por exemplo, uma carga baixa, 70%. Faz 3 hang snatch e faz 3 snatches do bloco. Você vai ver que seu gasto de energia vai ser muito maior no hang do que do bloco, justamente porque o hang vai estar te exigindo muito ali, isometria, muita tensão muscular para estabilizar o teu corpo, você fazer o movimento. Do bloco, você tira isso, então fica muito mais fácil trabalhar mais repetições com mais cargas. Inclusive, muitos atletas fazem mais cargas do bloco do que do chão, porque entra em um desses fatores também. No bloco, a gente consegue trabalhar muito mais uma extensão agressiva e uma entrada rápida. Você não tem a tensão lá prévia do corpo, vai ter o trabalho de fazer a extensão e entrar. Então, ajuda muito nisso também. E, claro, economizar um pouco as pernas e as costas, justamente porque você não precisa tirar a barra do chão, ficar em pé para fazer o movimento. Então, isso já economiza um pouco de energia também. Um outro ponto é, você pode usar o bloco num dia que você precisa ali dar um descanso para o teu corpo. Pô, quero treinar, mas eu estou com as costas cansadas, as pernas cansadas, posso usar o bloco também. E aí você só vai ter que variar a altura do bloco de acordo com o que você tem de objetivo. Se é sair mais alto, sair acima do joelho para corrigir a segunda puxada, sair abaixo do joelho para corrigir transição, vai depender muito do que você precisa, mas aí os motivos de usar o bloco vai muito por aí. Eu tenho um post muito bem detalhado sobre diferenças de bloco e hang, aí eu vou deixar o link aqui na descrição, tem uma tabela muito bem descrita sobre cada movimento e vários fatores, tá bem legal se você trabalha com LPO, vale a pena conferir porque vai te ajudar muito a diferenciar melhor e saber quando usar melhor cada um desses movimentos. Wesley Lemos BR. Qual porcentagem do meu clean barra snatch deve ser do meu agachamento? Pergunta bem legal porque é uma correlação muito básica que a gente utiliza no LPO para poder fazer análise de carga do indivíduo e saber onde é que ele tem déficit, onde é que ele tem pontos positivos e poder prescrever o treinamento. Eu faço isso na minha assessoria, né? Se você vier treinar comigo, eu vou pedir suas cargas para poder fazer essa análise e prescrever o treinamento baseado nas suas necessidades para melhorar as suas fraquezas, tá bom? Em média, o snatch vai ser 60% do back squat e o clean jerk 80% do back squat. Pode variar para mais ou para menos, dependendo do teu nível de treinamento e outros fatores, tá bom? Mas a gente usa, em média, essa faixa aí. E não é que tem que ser. O agachamento, ele nos dá uma base de capacidade física de força do indivíduo. Então, eu consigo, através disso, mostrar para o meu aluno, falar, ó, você quer atingir tal carga de snatch, tal carga de clean jerk, então você precisa ter no mínimo isso aqui de agachamento para você fazer essa carga que você almeja de técnico com segurança. Tentar fazer uma carga de snatch ou uma carga de clean jerk com um agachamento que não é condizente, primeiro, é muito difícil porque você não tem um pré-requisito básico de força e segundo, que você pode se machucar tentando essa carga, tá? E aí, como eu falo, quando a galera na internet fala muito de correlação de carga, vocês já ficam, pô, mas o meu não é, putz, tem que ser, não sei o que, não tem que ser nada, tá? É só referência. Quanto mais próximo da referência, melhor. Se estiver muito longe da referência para mais ou para menos, sinal que alguma coisa está errada. Se o seu snatch, se o seu clean jerk está acima da referência, sinal que você está com a parte técnica em dia, está faltando força. Então, para você evoluir nos clássicos, tem que melhorar a força. Se o seu snatch e clean jerk estão abaixo, você está com a força em dia, mas tem que melhorar a parte técnica e também a parte de potência, né, de aplicar essa força rápida, que é muito importante também. Não é só a força máxima, mas aplicar a força rápida, que é a potência. Você precisa trabalhar isso aí para poder chegar na referência. Então a referência, ela é uma referência, ela não tem que ser, ela não engessa nada. Então tenham muito cuidado quando forem falar sobre correlação de carga, quando verem algum conteúdo que fala sobre correlação de carga. Não se assustem, tá? É apenas referência e que essas referências são variáveis também. Geraldo Lee Vilela. Como melhorar uma habilidade de front squat clean? Não consigo soltar a barra para a ponta dos dedos. Vamos lá. Mobilidade de front squat clean seria basicamente front hack, né? Capacidade de você manter a barra no peito numa boa posição aqui de mãos,
cotovelos e ombros. Aí não trabalhar muito mobilidade de punho, ombros e o principal, torácica, parte superior das costas ali. Se você não tem uma torácica móvel, e dá para perceber muito bem que vai fazer movimentos de agachamento acima da cabeça, que exige mais, precisa trabalhar isso. É um pré-requisito básico para qualquer coisa que envolva mobilidade de ombros no LPO, tanto no snatch, quanto no clean, quanto no jerk. Então trabalhar muito essas partes. Sugestão: entra no Instagram da professora Yasmin Mendes, ela tem um canal aqui no YouTube também, e tem várias rotinas de flexibilidade e mobilidade. Tem uma plataforma também que vai ajudar vocês que precisam trabalhar mobilidade com frequência, mas muitas vezes têm preguiça, não tem uma rotina de mobilidade e flexibilidade pré-estabelecida, e aí a gente fica, pô, se eu não tenho, já fica muito difícil, né? Quando a gente tem o nosso treino para fazer certinho, é mais fácil ter uma adesão, porque eu sei o que eu vou fazer. Mobilidade e flexibilidade tem que ser muito por esse caminho também. Eu tenho que ter o meu treino de mobilidade e flexibilidade diário para fazer, tenho que ter ele ali anotadinho, porque eu sei o que eu vou fazer e facilita muito para você conseguir cumprir. Quando você não tem, fica muito mais difícil. E eu sei muito bem disso porque eu passo por isso também. Fiquem tranquilos, tá? Então essa dica aqui é fundamental, porque mobilidade é algo básico do LPO. Se você não tem, você não vai conseguir se desenvolver nos movimentos, você vai chegar num platô. E aí vai ficar tendo depois que voltar várias casas, alguns vão ter preguiça de fazer isso e provavelmente não vão evoluir mais, tá? Então muita gente sabe que tem problema de mobilidade, mas não faz o trabalho, tá? E aí fica complicado. Então minha dica é essa: trabalhar a mobilidade de punho, ombros, torácica, e fazer esse trabalho diariamente, não só pré-treino, mas também uma sessão separada só de flexibilidade e mobilidade. E flexibilidade e mobilidade também é treino, também é uma sessão de treino. Você fazer uma sessão de flexibilidade como tem que ser feita, dói também, tá? Mas é muito benéfico. Então fica aí a minha dica. Entra lá no Instagram da professora Yasmin Mendes e aproveita que vai ajudar muito vocês. Dica de ouro. Penúltima pergunta. Turfer, Thurfer, não sei se é Arthur Ferraz ou Arthur Ferro, lá ele. 73 quilos, acho que de peso corporal, PR de arremesso 125, que é o clean jerk, e de arranco 100 quilos, que é o snatch. Quão longe estou de um atleta pro nacional? Vamos lá. Para responder a tua pergunta, eu peguei os resultados da categoria 73 de 2024 do brasileiro. Foi o último ano vigente dessa categoria. E a partir desse ano ela saiu, assim como outras, porque a gente teve a mudança das categorias, e o brasileiro passou a ter a categoria 7.1 e 7.9. Então com 7.3 você iria na 7.9. Então desse ano 2025 eu vou trazer os resultados da 79. Começando por 2024, categoria 7.3. A gente teve 16 atletas no total, para você ter uma noção. E eu vou te dar o resultado tanto da 7.9 quanto da 7.3 de cada prova, snatch, clean jerk total. No snatch, você ficaria em 11º, isso porque o 11º fez 100. E aí, para você ter uma noção, o que ficou em décimo fez 102. No clean and jerk com 125, você ficaria em 13º, porque o 13º fez 120 e o 12º fez 130. Com 225 de total, você ficaria em 11º no total, porque o 11º fez 222 e o que foi em décimo fez 232. Você ficaria fora do top 10 nesse campeonato específico, mas daria aí para treinar e melhorar para buscar, num primeiro momento, entrar nesse top 10. Já em relação a 7.9, desse ano 2025, a gente teve 12 atletas, do qual um não competiu, então 11 atletas, né? No snatch, você ficaria em 11º, porque o 11º fez 93 e o 10º fez 101. Então daria também para brigar aí para entrar no top 10 no snatch. Clean and jerk com 125, você ficaria em 10º, porque o 11º fez 115, o 10º fez 118. E o nono fez 138, então marquinha mais alta aí para buscar. Já em relação ao total, com 225, você ficaria em 10º. Isso porque o 11º fez 211, o 10º fez 216, você ficaria aí em 10º. E para efeito de comparação, vamos pegar o nono lugar aqui. O nono lugar somou 251, tá? Então é isso. Para galgar melhores resultados, treinar, ter paciência no processo e definir pequenos objetivos ao longo da caminhada ajuda demais. Não foque em um objetivo muito grande logo, de começo, curto prazo, porque você vai se frustrar. Foque esse objetivo de longo prazo, esse objetivo maior para um longo prazo, e vai
colocando pequenos objetivos na caminhada, vai atingindo esses objetivos como se fosse um checkpoint, vai treinando, se desenvolvendo e cada vez você vai conseguir resultados melhores. Ter paciência e treinar, beleza? Se não tem ninguém para te ajudar, manda uma mensagem lá no Instagram, entra comigo na assessoria que eu vou te ajudar nesse processo. Última pergunta. Daniel G.23. Considera válido fazer ciclos de treino sem treinar clássicos por um período considerável de tempo? 2 a 3 meses? Considero sim, tranquilamente, isso é bem comum, tá? Quando o atleta vai fazer os períodos de preparação do treinamento, geralmente período geral e básico ali, entrando até muitas vezes no começo do especial, eles ficam sem fazer clássicos, sem fazer snatch, sem fazer clean jerk, porque esses movimentos vão entrar com frequência no período ali pré-comp e comp, porque ele vai começar a polir para a competição. Antes disso, período de base é para melhora de força, tá? Período especial, ajuste de movimento, beleza? E se o cara tem algum déficit muito grande em alguma fase do movimento, ele não vai fazer clássico, ele vai fazer exercícios especiais para melhorar aquela fase. E depois entrar com os clássicos. Então dá para ficar esse período grande sem fazer clássico de forma tranquila. Óbvio que depende muito do indivíduo. Por exemplo, pessoas iniciantes, eu não considero muito isso, tá? Por quê? O cara tá aprendendo o movimento, tá aprendendo o gesto, né? Se eu fico muito tempo sem fazer o gesto, ele desaprende. Então, preciso manter um pouco a frequência e prática desse gesto para ele poder ir ajustando. Eu posso trabalhar exercícios especiais, posso trabalhar outras variações, mas sempre tentar fazer um pouquinho dos clássicos para ele ir praticando. Isso porque ele está em fase de aprendizado. Agora, alguém que já é treinado, que já sabe fazer muito bem, precisa ajustar força, precisa ajustar outras partes técnicas do movimento, pode ficar tranquilamente sem fazer clássico e não vai ter problema nenhum. Talvez quando voltar fique um pouquinho descoordenado, mas o retorno da prática já faz as coisas se alinharem tranquilamente, beleza? Mas sempre levar em consideração isso, o objetivo, fase do treinamento, nível do indivíduo, mas dá para ficar esse período sim, sem clássico, sem problema nenhum. Talvez você sinta um pouquinho de abstinência, fique, pô, queria fazer um snatch, um clean jerk, mas é entender que naquele período não é necessário e tá tudo bem, tranquilo? E por hoje fomos. Muito obrigado a todo mundo que interagiu, que mandou pergunta, que contribuiu. E se você assistiu até o final, meu muito obrigado também. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve e no comentário deixa alguma sugestão, algum xingamento, alguma crítica. Se mexe, faz alguma coisa e até o próximo vídeo.